Segundo Samuel, capítulo 20. Então um homem briguento chamado Sebá, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou: Que temos nós a ver com o rei Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Venham homens de Israel, vamos embora daqui. Assim todos os homens de Israel se uniram a Sebá e abandonaram Davi. Mas os homens de Judá ficaram com o seu rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao palácio em Jerusalém, o rei ordenou que as suas 10 concubinas que haviam ficado ali para cuidar da casa fossem separadas numa casa. Ele as sustentou, porém não teve mais relações com elas. Assim permaneceram no palácio como se fossem viúvas até o fim da vida. O rei deu a seguinte ordem a Amasa: reúna as tropas de Judá e se apresente com elas dentro de 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados, mas no fim dos 3 dias, não voltou para apresentar-se ao rei. Então Davi disse a Abissai: Agora Seba, filho de Bicri, vai perturbar-me e prejudicar-me mais do que Absalão. Por isso, leve a minha guarda pessoal e persiga-o, antes que ele entre em alguma cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Então Joabe, os queretitas e os peletitas e todos os guerreiros saíram em perseguição a Seba, filho de Bicri. Ao chegarem à Pedra Grande, em Gibeon, encontraram-se face a face com Amasa. Joabe usava seu uniforme e trazia um punhal no cinto. Ao se defrontar com Amasa, a espada caiu da bainha. Então Joabe disse a Amasa: Muito prazer em ver você, meu irmão, e puxou-o para si com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu que a espada na mão da esquerda dele, e Joabe o feriu na altura do estômago, a ponto de os intestinos caírem no chão. Não foi preciso feri-lo 2 vezes, mas Amasa morreu ali mesmo. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo de Amasa naquele mesmo lugar e saíram para perseguir Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe gritou para os soldados de Amasa: Quem estiver do lado de Davi e de Joabe, venha e siga Joabe. Os homens de Amasa não tinham coragem de deixar o corpo dele ali no caminho, no meio de uma poça de sangue. Os que chegavam paravam para ver. Então os homens de Joabe arrastaram o corpo de Amasa para o campo e ali o deixaram coberto com uma manta. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiam Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Nesse meio tempo, Seba havia percorrido todo Israel para reunir sua própria família, a de Bicri, na cidade Abel-Bet-Maaca. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade Abel-Bet-Maaca e, levantando ao lado do muro uma rampa de pedras do lado dela, tentavam derrubar o muro. Porém, uma mulher sábia que morava na cidade gritou: Ouçam, peça para Joabe vir até aqui, porque eu preciso falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Você é Joabe? Sim, sou Joabe, respondeu ele. Ela continuou: Ouça o que a sua serva tem a lhe dizer. Estou ouvindo, disse ele. E a mulher continuou: Há uma frase que se tornou conhecida: se tiver algum problema para resolver, busque conselho na cidade de Abel. E era assim que resolvia os problemas. Você está procurando destruir uma cidade antiga, onde sempre dominaram o amor e a paz. Além do mais, uma cidade que sempre foi leal a Israel. Como pode você então destruir o que pertence ao Senhor? E Joabe respondeu: Não é nada disso que queremos fazer. Longe de mim destruir e arrasar essa cidade. Tudo o que queremos é um homem chamado Seba, filho de Bicri, das colinas de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se você me entregar esse homem, deixaremos a cidade em paz. Muito bem, respondeu a mulher, prometo que jogaremos a cabeça desse homem para você do alto do muro. Então a mulher procurou o povo e sábia como era, foi atendida no seu conselho. Cortaram, pois, a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a atiraram para Joabe. Diante disso, Joabe fez tocar a trombeta, reuniu seus soldados, e cada um voltou para sua casa, e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército, Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real e comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão cuidava dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador que registrava os acontecimentos. Seva era o secretário, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e Ira, o Jairita, era o ministro pessoal de Davi. Segundo Samuel capítulo 21. Houve uma grande fome por todo o reino de Davi durante 3 anos seguidos. Davi orou muito ao Senhor pedindo solução para esse problema. Então o Senhor lhe disse: O período da fome caiu sobre o seu reino por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas. Houve muito sangue derramado. Assim Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Eles não faziam parte do povo de Israel, porém era o povo que havia restado da nação dos amorreus.
Israel havia feito um acordo para poupar esse povo. Saul, porém, em seu exagerado zelo patriótico, procurou destruí-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que farei por vocês para recompensar o mal que Saul fez a vocês? Que faremos para que vocês se ajuntem a nós para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão em relação à família de Saul não é prata ou ouro, e também não pretendemos matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que farei então? Perguntou Davi. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que tudo fez para nos destruir e quase nos eliminou de todo o território de Israel, dê-nos 7 descendentes de Saul, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. E o rei disse: farei o que me pedem. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre ele, Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Rispa era filha de Aiá, uma das esposas de Saul. Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe e seu esposo Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para a montanha, e lá diante do Senhor foram todos enforcados ao mesmo tempo. Isso se deu justamente no começo da colheita de cevada. Então Rispa, a mãe de 2 dos enforcados, filha de Aiá, forrou uma rocha com um pano de saco e ali se assentou desde o início da colheita até cair chuva do céu, para guardar os corpos dos seus filhos, evitando assim que as aves de rapina os devorassem de dia e os animais selvagens de noite. Quando Davi soube da atitude de Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, mandou uma ordem aos homens de Jades de Gileade para trazerem a ele os ossos de Saul e de Jonatas. Os homens de Jabes de Gileade haviam roubado os corpos de Saul e de Jonatas da praça pública em Bet-sean, onde os filisteus os expulsaram no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas junto com os ossos dos que foram executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, conforme a ordem do rei. Então Deus atendeu às orações do seu povo e o período de fome acabou. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com os seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze cuja ponta pesava 3,6 kg, tinha a intenção de matar Davi, mas Abissai, filho de Zeruía, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso os soldados de Davi disseram-lhe: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei, não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Sibecai, o Usatita, matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra ocasião, neste mesmo lugar, Elanã, filho de Jaare-Oregim, matou outro gigante, que era irmão de Golias de Gate. Este gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo como o eixo de tecelão. Em outra batalha, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes, descendentes de Rafa, foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. 2 Samuel capítulo 22. Este foi o cântico de louvor ao Senhor entoado por Davi depois de ele haver livrado o seu povo das mãos de Saul e de outros inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu salvador. Eu me esconderei em Deus, que é a minha rocha e meu refúgio. Ele é meu escudo e a minha poderosa salvação. Ele é a minha torre alta, meu refúgio e meu salvador, livrando-me de todos os homens violentos. Invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Ele me livrará de todos os meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, correntes de destruição me encobriram. As cordas da sepultura me amarraram e as ciladas da morte me envolveram. Mas na minha angústia clamei ao Senhor, clamei a Deus, e do seu templo ele me ouviu.
Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos céus se abalaram por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, fogo consumidor e brasas vivas saíram de sua boca. Ele fez baixar os céus e veio à terra, caminhou sobre nuvens escuras. Ele cavalgou sobre um querubim, voou sobre as asas do vento. As trevas o cercaram e eram densas as nuvens ao seu redor. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo levou a sua voz. Ele desferiu suas setas e dispersou os seus inimigos, e com o clarão dos relâmpagos ele os fez fugir. Pelo sopro de suas narinas apareceu o fundo do mar, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Do alto ele estendeu a mão e me amparou, salvou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, daqueles que me odiavam e que eram muito mais fortes do que eu. Eles caíram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou de perigo, pois ele se agradou de mim. O Senhor me recompensou por causa da minha honestidade, de acordo com a pureza das minhas mãos. Guardei os caminhos do Senhor, e do meu Deus não me afastei. Das suas leis eu tomei conhecimento, e a elas eu prestei obediência. Fui inteiramente irrepreensível e guardei-me do pecado. Por isso o Senhor me abençoou de acordo com a minha honestidade, de acordo com a pureza do meu coração. Ele é misericordioso com os misericordiosos e íntegro com os íntegros. Revela a sua pureza aos que são puros, mas ao perverso o Senhor se revela astuto e humilha os orgulhosos. Salva e ampara os humildes sofredores, mas humilha os orgulhosos. O Senhor é a minha luz, que acaba com a escuridão da minha vida. Pelo seu poder vencerei exércitos, e com o meu Deus posso saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha força. Ele me traz a salvo. Ele torna os meus pés como os pés das cabras dos montes e firma os meus passos sobre as rochas. Ele me dá agilidade na guerra, de modo que os meus braços têm força para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo de sua salvação. É a sua bondade, e a sua bondade me engrandeceu. Alonga os meus passos para que os meus pés não vacilem. Persegue os meus inimigos e os destruí, sem deixar um sequer. Debaixo dos meus pés derrubei todos os meus inimigos, e não puderam levantar-se. Pois o Senhor me deu força na batalha e poder para derrotar os que contra mim se levantaram. Pôs os meus inimigos a correr, e destruí todos os que me odiavam. Eles clamaram em vão por auxílio, clamaram ao Senhor, mas ele não atendeu. Então eu esmaguei e os transformei em pó. Espalhados eles foram, como o pó que se espalha pelas ruas. O Senhor me tem preservado dos rebeldes do meu povo, e colocou-me como líder das nações. Até mesmo um povo que eu não conhecia me servirá. Estrangeiros se submetem a mim ao ouvirem a minha voz e ouvirem por falar do meu poder. Eles perdem a coragem, os estrangeiros saem tremendo dos seus esconderijos. O Senhor vive, abençoado seja a minha rocha, louvado seja Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que se vinga contra os meus inimigos, que sujeita os povos debaixo do meu poder, e me livra dos meus inimigos. O Senhor me engrandeceu e me exaltou sobre os meus adversários, livrou-me de homens violentos. Graças dou ao Senhor, o seu nome será louvado entre as nações. O Senhor deu vitórias maravilhosas ao seu rei, e cobriu de misericórdia o seu escolhido, com Davi e toda a sua casa para sempre.